Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E mais uma vez, em um momento muito especial para nós, a véspera de um dos maiores eventos do Brasil, o Rio Boat Show, e dessa vez fazendo um tema um pouquinho diferente, né, pai? Porque o Brasil, todo mundo fala que é a terra do futebol, é a terra do carnaval, mas eu acho que o Brasil está dando um show em outros campos também, né, pai? Poxa, com certeza, né? Na área náutica, que é na parte de fabricação de embarcações, nós estamos dando um show, né? Estamos mandando para o mundo. Para começar um esquenta aí do Rio Boat Show, esse é um vídeo um pouco diferente. A gente queria dar uma pitadinha para vocês daquilo que vocês vão conseguir acompanhar de perto, vão conseguir entrar, vão conseguir tocar, até porque no evento às vezes você não tem aquele tempo para ficar se imaginando dentro do barco, ver qual que é o melhor produto para você ou não. E agora aqui o objetivo é esse, é te colocar dentro da embarcação para, no momento apropriado, você realmente ir até o barco, sentir, tocar, ver a posição de pilotagem, né, pai? São 11 embarcações, mas nesse vídeo, pai, assim, se a gente for falar de todas, eu acho que vai ficar um vídeo muito extenso. Então, a proposta seria a gente dividir esse vídeo em dois, aonde, no primeiro momento, nós falaremos única e exclusivamente sobre os barcos Day Use e os barcos HTs. Para começar e não tornar essa introdução muito longa, eu acho que um barco que é muito icônico na linha da Schaeffer, que o brasileiro começou a entender bem o significado desse barco, começou a comprar, começou a utilizar, e o que eu acho que é muito legal, com uma utilização muito diferente, é a V33. É um barco muito especial porque ele te oferece uma gama enorme na montagem, né? Que você pode optar por desde acessórios, né? E o tipo de uso. Dependendo da motorização, se você colocar um motor de centro inicial, você vai ter um barco extremamente econômico, com uma autonomia muito grande. Tem como colocar com motor de popa inicial, que você também vai ter uma questão ali de um bom custo-benefício, e você pode colocar até com motores mais fortes, que aí você começa a ter uma performance superior até de alguns barcos no mercado que ficaram assim famosos como barcos de performance, né? Barcos de velocidade. E assim, é um barco que ele fica cravado na água, né? Então nós fizemos a entrega, tem vídeo aqui no canal, caso vocês queiram ver, da V33 com 2 motores de 400, e chegamos a 50 nós com esse barco, né? E um barco pesado, com gerador, com estabilizador, com tudo. E dentro dessa proposta, vocês têm que imaginar que, se gostarem de pescar, por exemplo, nós produzimos um barco, uma versão da V33, que é exclusivamente para pesca. Exclusivo. É um barco que já vem equipado com viveiro, com determinadas inovações, que é um barco chique de pesca. E uma coisa que eu acho legal desse barco é porque, assim, às vezes a gente mostra para as pessoas, como ele tem um T-top ali na posição de comando, algumas pessoas falam assim, ah, mas o barco é muito para sol, né? A gente gosta mais de sombra. E eu acho esse barco tão versátil porque, ao mesmo tempo que ele é um barco para sol, você consegue cobrir ele inteiro com toldos, e ele vira um barco totalmente para sombra. Então é uma lancha que, ao mesmo tempo que ele é 100% sol, ele vira 100% sombra. É um barco que não tem degraus, então desde o momento da entrada até o caminhar para a proa, você consegue fazê-lo tudo no mesmo plano. E algo que, inclusive, que muitas pessoas até desconhecem, é que nós estamos fabricando esse mesmo casco também para a utilização fechada, tá? Isso é muito comum fora do Brasil, para os países mais frios,
e também para apoio, para a questão da defesa civil. Aqui já fornecemos esses barcos para a defesa civil, nós temos aí alguns órgãos que têm interesse por esse barco, porque você tem ele fechado. A V33 é aquele barco que, se você chegar no local, o pessoal vai falar assim, olha, esse daí, ele podia estar com uma 80, ele podia estar com uma 100 pés, mas ele está com esse barco é porque é bom gosto. E, inclusive, muitos proprietários de barcos grandes, de barcos aí de 80, 90 pés, acabam querendo ter um barco como esse para ser um barco de tiro rápido, um barco de apoio, vai sair com menos pessoas, né? Então, acaba sendo uma opção interessante, né? Um outro barco que nós temos, que está fazendo muito sucesso, era uma lancha que eu te confesso que quando o Márcio anunciou que mexeria nessa lancha, eu fiquei até meio preocupado, porque já era uma queridinha de mercado, era a nossa Phantom 36 e a Phantom 37, de repente surgiu a Scheffer 375, um barco espetacular, porque ele uniu os dois mundos. O barco é um barco HT, mas extremamente aberto, em nenhum momento ele parece claustrofóbico, é muito integrado, e do momento que você entra até a proa, ele não tem degraus. É um barco que tem as passagens largas, é um barco integrado, é um barco assim que você consegue, da maneira que as pessoas usam muito aqui hoje para o day use, é um barco que você consegue colocar nele ali de 10, 12 pessoas na embarcação e ao mesmo tempo parecer que o barco está relativamente vazio, né? Porque todo mundo consegue se acomodar bem, estar próximo, mas ao mesmo tempo bem distribuído a bordo. Um barco desse durante o dia, ou para você fazer o seu churrasco, a sua pescaria, ou dar o seu mergulho e tal, é um barco que, por abrir as bordas, né, o barco ele te oferece uma comodidade e estando num nível muito apropriado da água. E se for necessário, se você quiser um pouco mais de conforto e até a permanência a bordo, ele tem o gerador, tem o ar-condicionado, né? Você tem um bom banheiro com um bom pé direito. Você pode fazer o pernoite numa embarcação como essa de até 4 pessoas, né? Assim, em camas, né? Em camas de uma forma confortável. Uma coisa que me chama bastante a atenção nesse barco é a posição de pilotagem, porque quando você está ali na posição dela de pilotagem com o teto fechado, a amplitude dos vidros é muito grande. Normalmente o que os barcos HTs acabam pecando é que você não consegue ficar com a cabeça para fora do teto, né? E essa lancha, graças ao projeto dela, aquele platô que se forma, você consegue ficar muito bem posicionado, você tem muita visibilidade, os vidros laterais e a abertura também deixam o barco muito arejado. Você pensar em um barco de 37 pés, que com as duas varandas abertas, ele chega a ter uma boca de um barco de 60 pés, isso é uma coisa assim impressionante. É um barco que você hoje pode escolher em deixar a sua embarcação guardada numa marina com sistema de empilhado. Ele tem a versão de motores de centro-rabeta, né? Centro-rabeta, que pode ser gasolina, pode ser diesel, pode ser também com os motores de popa que já montamos agora recentemente, até com os motores, a trinca de 400 HP, né, que teve uma performance excelente, um barco maravilhoso, e temos o convencional. Ambos, né, com os motores de popa, ele te dá essa versatilidade de entrar em locais com baixo calado, um local muito baixo, né? Então você entra, praticamente você chega na praia, pode encalhar esse barco, você pode usar esse barco assim, chegando na casa do seu amigo ali na ilha, na frente da praia dele, você para o barco na areia. E com a versatilidade também da disposição dos móveis, dos assentos, da bancada, que você tem ali o fogão, tem a geladeira e tal. Então nós temos algumas opções, tá? Que isso já com certeza vai atender o seu formato de uso. Agora tem um barco que já está em linha já há algum tempo,
É um barco que o brasileiro gosta, agrada muito ao brasileiro. Levamos para fora do país, também agradou demais. Tem barco desse lá na região de Nova York, a Phantom 400. É um barco que é uma queridinha. A Phantom 40, 400 é a Phantom que nós chamamos de Phantom HT, a 40 HT, por causa do teto retrátil, que é um teto extremamente rápido, que permite com que o piloto navegue realmente tomando vento, né? Tem uma vista ampla, né? Durante a sua navegação. Ela tem também essa navegabilidade que é muito diferenciada em relação às outras, até por questões de escolha também de motorização, porque ela comporta motores maiores, né? Que os barcos de outros fabricantes, eles têm uma limitação de tamanho de motor. Nós temos 2 banheiros numa lancha HT, tá? Que tem o camarote de proa e tem o camarote de popa. Eu te confesso que a cabine meia-nau desse barco eu acho fantástica, porque você tem 3 colchões, então para aquelas famílias que tenham criança, você consegue acomodar até 3, assim, crianças, né? Quando eu falo criança, porque dá para caber ali 2 pessoas da minha estatura e mais uma criança ali de 14, 15 anos. A questão do teto é o maior teto da categoria. É uma lancha onde você consegue colocar o stow bag, porque eu lhe confesso que eu não consigo entender gastar um valor com um barco desse, primando por acabamento, e de repente ter que fazer um churrasco com guarda-sol, sabe? Para mim, me desculpem aos que tem, mas para mim não faz sentido algum. Na parte de dentro do barco, você acaba tendo você consegue ter uma sala de televisão no local apropriado, onde ninguém vai ficar passando na sua frente para ir ao banheiro. Mas assim, é um barco que nós já vendemos vários. Eu particularmente gosto bastante da Phantom 400. Esse mesmo barco ele pode sair com motor de centro gasolina, centro diesel e motores de popa. Nós voltamos para a linha V. Surge um barco que foi lançamento no ano passado, ano 2024, já fez muito sucesso. Era um barco que muitas pessoas, quando viram esse folder, viram a embarcação que estava sendo lançada, acharam que era um barco totalmente para o mercado americano, mas nós tivemos já várias lanchas dessa vindo para o mercado brasileiro. É a V44, a Schaeffer V44. Esse barco, assim, é fantástico, porque ele une um pouco de tudo isso que a gente citou, né? Ele é um barco HT, ele é um barco aberto, é um barco que tem as varandas laterais. Falando de propulsão, ele dá um show, né? Porque pode sair com motor de popa, com motor de centro-rabeta, pode sair com IPS. As varandas, aquele beach club que se forma nessa embarcação, inclusive, poxa, quando desce aquela televisão, e aí eu já escutei algumas pessoas falando, mas eu não ligo para televisão. Pô, você pega um barco desse, passando um show com aquele sistema de som ali atrás, com aquela iluminação, pessoal na água, você fazendo um churrasco, putz, é tudo de bom, né? É para um formato de uso também diferenciado, né? Por isso que a gente está fazendo essas colocações, o que é um barco HT, um barco aberto, um barco para day use, e para barcos com fly, que são propostas diferentes, necessidades diferentes, mas que uma V44, ela preenche isso tudo que você acabou de mencionar, e com um acabamento primoroso, né? Porque, inclusive, quando nós lançamos esse barco, nós escutamos diversos comentários, né, que as pessoas falam que não vai vender porque que é isso, que é aquilo, o barco é isso, o barco é feio, o barco ele caiu no gosto das pessoas, a tal ponto que hoje nós temos a nossa querida modelo aí, que é um fenômeno, né, que optou por esse barco, né? Não é só a nossa querida, né? É uma querida do mundo. Do mundo. Porque é a principal modelo
mundial, né? É a Gisele Bündchen, é uma pessoa assim extremamente bem-sucedida e que poderia escolher diversas marcas, mas escolheu para usar, não no Brasil, mas em solo americano, um barco da Schaefer, a Schaefer V44. Então quando você pega a Schaefer V44, poxa, as duas varandas laterais, aquilo realmente é fantástico. A área de integração que aquilo proporciona é incrível. E aí, para quem gosta de velocidade, você tem um barco desse com uma trinca de motores. Nós já lançamos esse barco, inclusive, com 3 motores inicialmente de 400. É um barco que nós navegamos, inclusive, com o Márcio Schaeffer pilotando, a 44 nós. É até engraçado, né? Porque é uma V44 que chega a 44 nós, né? E esse barco também foi lançado agora com 3 motores de 600 HPs. E aí, poxa, não tem nem muito o que falar a respeito disso. Mas esse mesmo barco pode sair com motor IPS. E aí com motor IPS você ainda ganha plataforma. Você pode colocar plataforma submersível, né? Submergível. Nós estivemos no mercado americano, tem vários vídeos nossos aí no canal. Nós vimos, porque lá fora é uma grande tendência esses barcos de proa reta, esses barcos para uso externo, né? E assim, impressiona porque todos os barcos da Schaefer têm diferenciais a nível de projeto em relação a essas outras lanchas. O que chamou a atenção no fabricante, que eu não quero citar o nome, é o posicionamento de onde fica o ferro, a âncora, né? E aí eu perguntei para o expositor onde é que era, como é que via a âncora e tal, falou se precisar lavar a âncora e tal, onde é que fica? Ele falou, não, aí ó, embaixo de onde o senhor está sentado. Eu falei, então quer dizer que para mim ver a âncora eu tenho que levantar para poder ver a âncora, é assim que funciona? Então ele falou, não, tem que levantar, mas é muito prático, é só o senhor levantar, pego... Eu falei, poxa, mas no nosso barco não, nosso barco, a V33 e a V44, a âncora está no paiol do ferro, no paiol da âncora. Ali você já tem o esguichinho, você já tem toda a botoeira para você subir e descer, é fácil acesso. Não tem aquela portinha da portinha que está embaixo do assento que você fala, meu, não é assim que funciona. Esse barco, apesar de ser uma lancha muito, assim, muito pensada para esse day use, ela tem uma cabine com um banheiro excepcional. Ela tem, assim, praticamente 2 cabines, né? Então, muito boas. Você pega a cabine meia-nau, é uma cabine muito legal, com 2 camas laterais. Você também pode colocar complemento no meio, vira uma cama gigante. A cama de proa eu acho muito bem elaborada, porque você tem um sofá e ao mesmo tempo, de repente, de uma forma muito fácil, elas se transformam em uma cama muito confortável. Então eu achei assim um barco muito otimizado mesmo. Temos um barco maior do que esse, que muitas vezes as pessoas até perguntam, mas não têm a ciência de que barco é, no aspecto de falar, é uma 51 pés, nós temos uma 51 pés, que é a 510 GTS, né? Que é um barco também HT, né? Com 51 pés, com uma suíte de meia nau, e é uma 51 pés porque ela tem 3 camarotes. Não são só 3 camarotes, são 3 suítes, tá? Então... Você vai pegar barco hoje no mercado de 56, 58 pés, de estaleiros consagrados, que falta um banheiro, né? Quando comparado com a 51. E que você tem ali também aquelas questões do seguinte, você pode dividir os ambientes, né? A área com a porta, você fechou a porta, né? Ali de vidro, são as folhas de porta, que você, no caso, separa a turma do churrasco, a turma que está querendo ficar no ar-condicionado, caso queira estar com o teto fechado. E esta Schaefer 510 GTS, ela está em linha, e é um barco também que não vejo nenhum outro modelo que dê para competir com essa versatilidade e tudo pensado. A sala, você tem ali uma disposição onde você tem uma mesa ali que você pode fazer uma refeição, acordou cedo, quer tomar um café sem ir para a área externa, isso é possível. E a área externa é aquilo que
todos os barcos da Schaeffer têm como um grande diferencial, porque o Márcio, ele, como um grande projetista e navegador, ele sabe que é uma área que nós utilizamos. Então, assim, todo barco da Schaeffer você vai ver que tem plataforma grande, que tem área de popa grande, mas nada exagerado. Tudo pensado no formato de uso. E não falou da varanda, né? Nós temos um deck lateral, né? Então, numa 51 pés, uma HT, que tem uma varanda lateral. Que essa varanda lateral é outro detalhe que muitas vezes as pessoas não se veem dentro da embarcação. Mas ali, você sentado, comporta duas cadeiras, tá? Dá para você ali estar conversando, tá podendo tomando seu aperitivo. Nós temos até um cliente, amigo, que gosta de fumar o seu charuto, ele fica ali naquele local ali que é o local preferido dele. Então é algo muito completo, é algo que você, pensando no barco de dentro para fora, não só de fora para dentro. Não basta ter a varanda, você tem que ter estabilidade para poder usar a varanda, tá? Eu visitei algumas embarcações que a própria movimentação no barco, indo de um bordo para o outro, a sensação que dá é que o barco vai adernar, que o barco vai, né? Então é algo que precisa considerar nisso, porque, como eu já mencionei, as pessoas copiam. Tá? Mas o barco não nasceu projetado para isso. Esses barcos todos que nós estamos citando, que é a 375, tem as varandas laterais, a V44, a 510 GTS, são barcos que nasceram e foram projetados para estarem recebendo as pessoas, estarem de forma confortável, sem passar nenhum tipo de trauma para quem vai usar. Varanda é na praça de popa, tá? Varanda, pessoal, é na praça de popa. Se alguém te oferecer varanda na plataforma, não é varanda. É área de castigo. É cantinho do castigo. Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer vocês por assistir esse vídeo com a gente. É sempre muito legal, sempre muito gostoso esse clima, isso que o Boat Show gera no ar, né? Porque a gente começa só a ficar vivendo esse momento. Então, esse é o primeiro. No próximo, estaremos ainda mais próximos do evento e logo menos estaremos recebendo você, sua família, em um desses momentos que para nós é sempre muito marcante. E é muito importante para nós, né? Nós que representamos a Schaeffer que leva a sua frota toda de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. São barcos que vão navegando, não são barcos que são transportados por rodovia, são barcos que vão navegando. E quando chega lá, o que nós mais queremos é que vocês visitem, que vocês testem o barco, que vocês entrem no barco. Uma coisa é ver o barco por catálogo, outra coisa é ver pessoalmente, né? É poder analisar o que o outro fabricante está fazendo, o que ele está te oferecendo e o que nós temos para te oferecer. Porque os outros boat shows que são indoor, que são no seco, é muito interessante, mas ele não te oferece essa oportunidade de test drive, né? De ver a reação dentro d'água, né? Então é isso que é interessante e por isso que eu acho que as pessoas têm que nos visitar e têm que prestigiar para poder estar dentro desse informe náutico. Com certeza, até porque tudo isso é feito por uma única razão, para que as pessoas naveguem mais, porque navegar é saudável. Navegar é preciso. Até a próxima, pessoal!